Bom, eu estou aqui na tela do meu Visual Studio. Eu já tenho uma API criada para fazer essa demonstração. Eu tenho uma controller de usuário que exemplifica o cadastro de um usuário, onde eu tenho 5 endpoints aqui, o endpoint para listar os usuários, trazer a lista de usuários, o endpoint para obter um usuário específico, o post para fazer o cadastro de usuário, atualizar o usuário com um put e excluir o usuário com um delete. Esses endpoints eles funcionam, tá? Em caráter de demonstração. Por exemplo, o get aqui, que traz a lista de usuários. Se eu vir no meu Postman e acionar o get aqui no endpoint de usuário, ele vai trazer uma lista para mim como exemplo, tá? Assim como se eu tentar obter um usuário específico aqui, passando o get e passando o ID do usuário, ele vai trazer o usuário também para mim. Então, vamos pensar no cenário que é o seguinte. Eu tenho essa API aqui já desenvolvida e eu tenho que passar ela para o desenvolvedor front-end que vai criar a tela desse sistema ou até mesmo passar para outro sistema que vai se integrar nessa API. A questão é como eu passo os contratos dessa API, né? Que seria a URI dela, quais verbos o sistema ele vai ter que chamar, qual que é o contrato aqui do corpo da requisição que ele vai enviar. A questão é como eu passo essas informações. Eu poderia passar por e-mail, de repente, para o desenvolvedor front-end, eu poderia passar no meio de comunicação que a gente tem na empresa, mas isso não seria muito legal, não aparenta uma forma muito profissional de fazer isso. É nisso que o Swagger vai nos ajudar, nessa forma de como documentar a nossa API e como passar os contratos que existem nela. Agora eu voltei aqui para a tela do meu Visual Studio e agora nós vamos instalar o pacote do Swagger. Aqui em gerenciadores de pacotes no Get, nós vamos pesquisar por Swagger, aqui na barra de pesquisa. E vamos instalar esse pacote aqui. Swashbuckle ASP.NET Core. Vamos selecionar aqui, instalar. Esse pacote aqui ele já vai ser responsável por também instalar os outros pacotes dependentes. Então vou dar um OK aqui. Pronto, agora o pacote já está instalado aqui na nossa API. Agora nós vamos configurar o Swagger. Então aqui no arquivo de Startup, aqui na parte de Configure Services, eu vou colar um trecho de código aqui que faz a configuração. Lembrando que esse repositório está no GitHub e está na descrição do vídeo o link. Então você pode pegar lá com mais facilidade. Mas esse trecho de código aqui ele faz a configuração do Swagger. Eu vou importar essa lib aqui. E aqui você poderia estar mudando o nome da empresa. Aqui na parte de Configure, a gente também vai configurar. Então aqui nós vamos colocar o app use Swagger. E eu vou colocar a configuração do User Swagger UI. Vou colar aqui a configuração. E vai ficar dessa forma. A questão aqui do prefixo de rota, o que significa isso? Se eu deixar o prefixo de rota vazio, significa que quando eu abrir a API, o Swagger ele já vai ser apresentado. Se eu não quiser dessa forma, eu teria que colocar aqui um prefixo de rota. Por exemplo, Swagger. Dessa forma que quando eu abrir a API, não vai acontecer nada. E para eu ver o Swagger, eu teria que dar um /Swagger na API. Mas, no caso, eu prefiro aqui deixar vazio. E assim que a API for aberta, o Swagger já seria apresentado. Então, agora vamos fazer o teste, né? Vamos executar a API. E instalado o pacote, feito as configurações, o Swagger já tem que ser exibido agora. Pronto, deu certo aqui. Ele já exibiu a tela do Swagger
E agora, bem melhor, né, para fazer a comunicação do time, de repente para passar os endpoints aqui para um desenvolvedor front-end ou um sistema que vai se integrar nessa API. E ainda melhor do que ele apresentar os endpoints aqui e os contratos, por exemplo, aqui nos esquemas, ele vai apresentar os campos que o desenvolvedor ele vai ter que enviar. Além disso, ele permite que o próprio desenvolvedor ele teste aqui na página do Swagger os endpoints. Então, se eu vir aqui nesse endpoint de listagem de usuário e vir aqui na parte de executar, eu consigo executar e consigo ter uma resposta aqui do endpoint. Então, isso facilita muito. E além disso, eu ainda consigo enriquecer essa documentação do Swagger. Então eu vou voltar para o meu Visual Studio e eu vou fazer essa configuração lá na parte do usuário controller. Então aqui no endpoint de get, um endpoint que faz a listagem dos usuários, eu posso vir aqui e colocar um sumário. Então eu vou colocar 3 barras, o snippet do Visual Studio já vai gerar o formato do sumário para mim, e eu vou colocar aqui, por exemplo, obter todos os usuários. Essa descrição desse endpoint ela vai refletir lá no Swagger, o que facilita no entendimento ali para que ele serve. Aqui também eu vou colar os possíveis status code que esse endpoint vai retornar. Então, dessa forma, na documentação vai ficar aqui, no caso dele retornar 200, a lista de usuários foi obtida com sucesso. No caso dele retornar 500, que seria um erro, ocorreu um erro ao obter a lista de usuários. Então, no caso aqui, você poderia estar descrevendo todos os possíveis retornos que você tem para esse endpoint. Então, conforme você for implementando retornos aqui de status code, etc., você vai documentando aqui também. Inclusive, você também pode especificar o tipo de retorno que cada status code vai retornar. Então, por exemplo, eu vou falar aqui que ele vai produzir um retorno, no caso de 200, que vai ser uma lista de usuário. E isso também vai refletir no Swagger. No caso aqui do 500, ele vai produzir esse retorno de 500, que foi o que a gente descreveu aqui. Porém, no caso de 500, no meu caso aqui, ele não retorna nada. Porém, se no seu caso retorna algum modelo, você poderia estar especificando o tipo do modelo aqui também. Vamos fazer o próximo endpoint aqui também, que seria o get específico de usuário. Esse endpoint ele só muda um pouquinho, a diferença é que ele recebe um parâmetro aqui no endpoint e ele também retorna 404, né, no caso de não achar um usuário. Então eu vou colar aqui a documentação para o nosso vídeo não ficar muito grande. E aqui eu tenho a descrição do endpoint. Aqui, no caso do parâmetro, aqui eu estou descrevendo o parâmetro que esse endpoint vai receber. Então, no caso, vai ser dessa forma. E aqui também os possíveis retornos desse endpoint aqui com o 404, que esse endpoint também pode retornar. Vamos fazer essa documentação também para o post do usuário. Então vamos colar a documentação aqui. Lembrando que todo esse código está no GitHub, então você pode pegar a referência de lá. A diferença do post é o parâmetro, no caso aqui ele recebe um modelo, mas da mesma forma tem o nome do parâmetro aqui. Deixa eu só acertar aqui que no caso o nome do parâmetro é o usuário. E o modelo do usuário a descrição desse parâmetro. Seria o modelo do usuário, o usuário que vai receber para cadastrar. E aqui os possíveis retornos. No caso aqui, esse aqui tem um 400, que seria no caso de mandar um usuário inválido. Aqui para o put e para o delete do usuário, eu já fiz, tá? É mais do mesmo, é o que a gente fez nos outros endpoints. E aqui, no caso de alteração, ele passa o parâmetro aqui de ID e passa o modelo do usuário também e os possíveis retornos desse endpoint. Aqui no delete, a mesma coisa. Agora, para finalizar e testar tudo isso que a gente fez, a gente precisa habilitar a geração do XML aqui de tudo isso que a gente documentou. Então, para isso, nós vamos vir aqui em Startup, Configure Services e vamos incluir esse trecho de código aqui, que aponta o path da geração de XML do C#. Então, aqui na parte da geração do Swagger, nós vamos incluir isso aqui.
E aqui, na edição do projeto, no CSProj, eu vou vir aqui na API, clicar com o botão direito, editar o arquivo do projeto, e nós vamos incluir esse trecho aqui no arquivo de projeto, referente à geração do XML. Agora sim, vamos executar a nossa API e ver o resultado. Pronto, abriu o Swagger aqui da API e veja que todos os endpoints estão documentados, tem a descrição de cada endpoint, o que ele faz. Se eu abrir o endpoint aqui, eu consigo ver os retornos do endpoint. Por exemplo, no caso de 200, vai retornar a lista de usuários foi obtida com sucesso, a descrição aqui, né? Eu tenho um modelo do retorno que eu vou ter. Eu tenho aqui também, se eu quiser ver a view model dele, eu consigo ver aqui. No caso de 500, eu tenho a descrição também, e isso ocorre para todos os outros endpoints. No caso do cadastrar usuário aqui, eu tenho o exemplo de modelo de usuário que eu vou enviar na solicitação. Inclusive, aqui em esquema, eu tenho até a questão da obrigatoriedade do campo. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo que o campo nome e o e-mail ele é obrigatório. O campo nome ele tem um mínimo do tamanho dele de 3 caracteres. E no caso do e-mail, tem até uma descrição do e-mail aqui, que ele deve ser válido, será necessário confirmá-lo posteriormente. Isso só está aqui porque aqui no nosso Visual Studio, aqui no nosso projeto, na parte aqui do post do usuário, eu tenho todas essas informações aqui. Então, aqui que eu estou falando que ele é obrigatório, aqui que eu estou falando que ele tem o min length, aqui que eu estou especificando a descrição desse campo. Então, tudo isso aqui reflete lá no Swagger.